Assim diz a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que vos não ouça. Uma versão mais recente diz o seguinte: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode mais nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que Ele esconda de vocês e não entenda as suas orações. Vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos na Tua casa nessa manhã. Eu peço, Pai, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, Deus. Que possamos sair daqui um pouco diferente do que entramos, ó Pai. Renovando nossos compromissos, Deus. Renovando a nossa santidade na Tua presença, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa igreja, ó Pai, e abençoe essa mensagem. Amém, Deus. Bem, esse texto ele diz exatamente sobre aquilo que nos afasta de Deus. A mensagem de hoje é: cuidado para não se afastar de Deus. Gente, o mundo está ficando muito louco, as coisas estão muito distorcidas, os valores estão muito invertidos, né? Nós vemos aí agora que o conceito de família está mudando, o conceito de vida está mudando, as pessoas estão discutindo a questão da célula-tronco. Eu sou professor de História e Filosofia, eu trabalho com alunos de 14 a 18 anos, e o que eu tenho mais observado nos últimos tempos é o quanto a questão da família interfere diretamente na vida desses meninos. Eu posso dizer para vocês com precisão que 90% dos alunos problemáticos, com problemas de desempenho, com problemas de violência, de uso de drogas, eles passam por uma desestabilidade familiar, e a grande maioria com pais separados. Não quero dizer que, porque a família tem os pais separados, tem uma certa dificuldade na educação dos filhos. Alguns conseguem trabalhar isso, mas a grande maioria tem problemas gravíssimos. Isso vai direto na vida do jovem, na vida daquele menino. O Lucas está aqui, pastor de jovens, a gente sabe o quanto as coisas estão ficando cada vez mais complexas. Se a gente for citar casos que a gente tem pegado nos últimos tempos, a gente pode nem falar aqui na igreja agora. As coisas estão ficando muito loucas. O mundo está perdendo completamente os seus valores. A gente tem observado o quanto as coisas estão passando, mudando muito rápido. Tem um filósofo francês chamado Pierre Levy, que ele diz que em 10 anos, todos os valores, princípios e coisas que o ser humano aprendeu, eles podem, a partir de agora, da nossa geração, mudar completamente. Nós não temos mais o que se prender, nós não temos mais referência, as coisas estão mudando o tempo inteiro. Eu vou mostrar para vocês que no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida, existem coisas que nos fazem dar valor àquilo que não deveria, na verdade, ser o mais importante das nossas vidas. O teólogo Charles Spurgeon, um dos maiores teólogos da história da Inglaterra, com 21 anos de idade, ele já era o maior pastor da Inglaterra do século XIX. Ele diz o seguinte: não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Hoje, nossos afazeres, a nossa demanda, o nosso estilo de vida faz com que nós nos envolvamos naquilo que é imediato e nos afastamos daquilo que é importante. Vou dar alguns exemplos para vocês. O trabalho. O trabalho, que era para ser uma das realizações da nossa vida, tem se tornado a própria realização da nossa vida. Nós vivemos pelo trabalho. É no trabalho que nós buscamos a nossa felicidade. É no trabalho que a gente tem buscado se encontrar. É no trabalho que acaba definindo a nossa vida. E muitas vezes a gente acaba esquecendo daquilo que é mais importante. Passamos o tempo inteiro trabalhando, esquecemos da casa de Deus. Passamos o tempo inteiro trabalhando, esquecemos da importância da família, dos amigos. Esse ano, eu tenho percebido o quanto nós acabamos nos envolvendo nisso e esquecemos daquilo que é mais importante. Eu já conversei com minha esposa e a gente vai rever as nossas prioridades para o ano que vem. O trabalho tem nos afastado cada vez mais das amizades verdadeiras, do trabalho com Deus, na igreja. Isso tem sido nós vivemos a nossa definição de vida é o trabalho. Você pergunta para alguém: como está? Estou na correria, ralando demais. Eu não quero saber como está o teu trabalho, eu quero saber como está a tua vida, tua cabeça, teu coração, teus sentimentos, tua família. Mas você se define pelo trabalho o tempo inteiro. Nós
na nossa vida, nós não devemos nos realizar no trabalho. O trabalho tem que ser só mais uma das nossas funções. Se você vincular toda a tua vida ao teu trabalho, se realizar nele, você vai esquecer daquilo que é importante. Você vai dar vazão àquilo que é urgente e vai esquecer daquilo que é importante. Outro ponto, as praticidades da vida. A vida tem ficado tão prática, que as coisas elas não têm mais estrutura, já não tem mais base. Tudo é muito líquido, muito rápido, tudo se transforma muito rápido. Eu gosto de um exemplo que eu vi essa semana. As famílias, às vezes, elas demoram muito tempo a se reunir. Elas se reúnem no domingo, né, a família, o irmão, mãe, pai, tio, todo mundo se reúne para sair de casa para comer comida caseira. Você vai para o restaurante comer comida caseira com a tua família. Por que você não faz isso em casa, em volta da mesa, reunido com as pessoas? Né? Outro exemplo são as redes sociais. É óbvio que é muito prático. O WhatsApp conecta a gente às pessoas, o Facebook conecta a gente às pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho visto cada vez mais relações fúteis, rápidas, sem conteúdo. Nós não temos mais tempo para as pessoas, a gente não tem mais tempo para conversar, para olhar no olho. Eu vejo meninos de 11 anos de idade que não vão para a rua brincar, eles estão conversando no WhatsApp em casa. Dividindo parede, conversando no WhatsApp, jogando videogame. Videogame hoje vem com controle só, porque você joga online, você não joga com amigo mais. Ainda vem sem fio, você poder andar à vontade. Antes era lá com meio metro de fio, 2 controles, você ainda jogava esbarrando no outro. Né? Você tinha relação com ele, agora não, agora você joga online, você não conversa com ninguém mais. As redes sociais, ao mesmo tempo que elas facilitam, elas nos afastam. Nossas relações elas são muito rápidas. Nossas relações elas são muito sem estrutura. Nossas relações elas não têm conteúdo, porque nós não relacionamos com pessoas mais. Relacionamos com o mundo virtual. Tome muito cuidado com as redes sociais. Próximo ponto, o consumismo. Gente, vocês já pararam para pensar o quanto a nossa vida se resume àquilo que nós vamos conquistar materialmente? Nós programamos a nossa vida inteira pensando naquilo que nós vamos consumir, na conta que vamos pagar, partindo do pressuposto que parece que o que a gente consome realiza a gente. Nós somos felizes com aquilo que consumimos. Nós temos sempre eu comprei um carro, eu comprei uma casa, poxa, tudo bem, não, eu estou aqui pagando uma conta, que legal, nossa, eu estou triste, vou ali fazer uma compra, que legal. O filósofo Henry Coversi diz que nós somos hoje a sociedade livre do consumo. Sabe por quê? Porque nós agora realizamos o consumo e não mais na comunhão com Cristo, e não na alegria da salvação, e não na certeza da beleza do Evangelho, junto com a igreja, com a família, com os amigos. Nós nos realizamos no nosso poder de compra. E muitas vezes nós trabalhamos cada vez mais para aumentar o nosso poder de compra. Você está bem todo, estou ganhando mais. Você está bem todo, estou conseguindo conquistar coisas. Mas como está teu coração? Como está tua família? Como estão teus amigos? Como está a tua vida com Cristo? Quais têm sido as nossas prioridades? Nós estamos dando prioridade para aquilo que é importante ou para aquilo que é urgente? Outro ponto, nossas necessidades individuais. Nós somos individualistas. Nós somos uma geração individual. E a igreja é prova disso. A igreja é prova disso, sabe por quê? Porque nós muitas vezes viemos para a igreja para orar pelos nossos problemas e não pelo problema do outro. Nós temos dificuldade de ter comunhão com a igreja porque procuramos a igreja para aquilo que é importante só para nós. E quando a gente vê lá na igreja primitiva que as pessoas oravam umas pelas outras, que elas estavam ali para formar uma comunhão, para que pudessem adorar a Deus com mais certeza, com mais segurança. Mas não, cada vez mais nos tornamos mais individuais. O individualismo nos deixa prepotentes, arrogantes, passamos a ser intolerantes e autossuficientes. Como podemos ser autossuficientes se nós dependemos totalmente de Deus? Essa sociedade está ficando maluca, a gente tem que tomar cuidado com isso. E todos esses pontos, eles acabam indo em direção a determinadas coisas que nos afastam de fato de Deus. Vou falar 3 pontos para vocês. O primeiro deles, o pecado. Quando nós vimos na parábola do filho pródigo, nós percebemos que o pecado ele tem uma circunstância talvez mais complexa do que a gente imagina. Porque o pecado, ele acaba nos alienando de Deus. O que seria isso? Nós somos criados para adorarmos a Deus. Nós temos uma conexão direta com Ele. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, nós temos a consciência da nossa vida espiritual e da definição por que nós estamos aqui. E temos consciência das nossas limitações, dos nossos desejos, da nossa carne. Desde o momento em que nós pecamos,
nós estamos desconectando a nossa consciência à consciência de Deus. E quando nós desconectamos a nossa consciência à consciência de Deus, nós nos aproximamos cada vez mais da nossa carne. Quanto mais pecamos, mais longe estamos de Deus. O pecado, ele nos aliena. E cada vez mais que pecamos, nós nos cauterizamos. Já não nos ferimos mais com isso. Já não se incomoda mais com o pecado. O pecado já não faz mais diferença na nossa vida. Nós não conseguimos mais ter consciência do nosso erro. Eu gosto muito de séries de TV. Tem uma série que eu gosto muito chamada The Walking Dead. Eu digo que não é uma série exatamente sobre zumbis. É uma série sobre o comportamento dos seres humanos. Vocês já imaginaram como é que a gente se comportaria se hoje a sociedade não existisse? Como que a igreja se comportaria se hoje não tivessem leis? Será que nós conseguiríamos viver de acordo com o que Cristo nos propõe? Porque quando às vezes a gente está sozinho, nós acabamos definindo o nosso caráter. Nós somos uma coisa na frente de todo mundo. E quando não há aquilo que nos impede de fazer o que é errado? E nessa série, eu fico comparando o pecado mais ou menos àqueles zumbis. Por quê? Aqueles zumbis perderam a consciência humana deles. Eles vivem só pelos instintos. Eles querem andar e comer. Andar e comer. Eu fico imaginando o pecador. O pecador, muitas vezes, ele perde tanto a consciência do que é errado, que ele passa a viver em função só do pecado. E não tem mais a noção da consciência de Cristo na vida dele. O pecado, então, ele nos desconecta de Deus, ele nos aliena. E cada vez que nos afastamos mais, nós damos vazão àquilo que a nossa carne quer e não o que Cristo quer para a nossa vida. Outro ponto. A falta de fé. O pecado traz a falta de fé. Olha o que diz em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa o que nos busca. O que eu vejo cada vez mais é que tudo avala a nossa fé. Eu entrei na universidade, fiz um curso de ciências humanas, numa universidade federal, não há nada mais opressor. No primeiro dia de aula, os professores deixam bem claro a convicção religiosa deles. No primeiro dia de aula, a gente já sabe que aquele ambiente vai ser hostil à fé que a gente professa. E parece que na primeira palavra do professor, a gente viu um monte de crente desistindo. Ver um filme diferente, alguma coisa que questiona a fé, o cara já coloca tudo se torna um problema para ele. A igreja, a Bíblia, as convicções que ele construiu a vida inteira por coisas muito simples, ele passa a questionar. Nós vivemos hoje o grande problema da depressão. O problema da depressão, muitas vezes, está relacionado à nossa própria falta de fé. Por quê? Porque à medida que nós temos tribulações, temos problemas, isso tem cada vez mais sido motivo para nos afastarmos de Deus e não nos aproximarmos dele. A falta de fé é um grande problema. Isso nos afasta muito de Deus. Muitas vezes nós agimos de uma maneira muito comportamental. Nós nos acostumamos a vir à igreja. Nós nos acostumamos a estar junto com a igreja. Nós nos acostumamos a falar que somos cristãos. Mas muitas vezes, quando a nossa fé é provada, a gente rapidinho foge. Com muita facilidade nós abrimos mão de Cristo. Agora de manhã mesmo o pastor estava falando sobre isso. Nós vendemos Cristo muito barato até hoje. Até hoje nós vendemos a nossa fé de uma maneira muito barata. Um outro ponto é a falta de comunhão com Deus. Todas as vezes que nós pecamos e a nossa fé é questionada, nós nos afastamos da nossa comunhão plena com Deus. E esse talvez seja um grande problema. Todas as vezes que nós estamos longe de Deus, cada vez mais que a gente se torna dependente de nós mesmos, cada vez mais que nós vamos vazando aos nossos desejos, nós afastamos às vezes sem perceber. E quando a gente olha, já é tarde demais. Nós já afastamos, é muito difícil voltar. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa consciência dos nossos erros, o quanto nós estamos frios na presença de Deus. Irmãos, mas nem tudo é problema. Porque a Bíblia talvez tenha mais coisas a respeito de como nós podemos nos aproximar de Deus do que nos afastar. São muitas as coisas que nós podemos fazer para nos tornar cada vez mais próximos de Deus. Olha o que diz em Salmo 73, 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Vou falar para vocês sobre 5 pontos que nos aproximam de Deus. O primeiro deles é a oração. Como nós podemos conhecer o nosso Deus se nós não conversamos com Ele? A oração é um princípio básico.
Oração é um princípio básico. Por quê? Porque quando nós conversamos com alguém que nós sabemos, não conseguimos definir, nós nos aproximamos, construímos laços, amizades, né? E é na oração que nós conseguimos ter uma ligação direta com Deus. Olha uma outra frase do Charles Spurgeon sobre oração. Rogue pela oração. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. E não abandone a oração, porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas, e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. A oração é um princípio básico de conexão e de comunhão com Deus. E a oração também ela passa a ser o motor do nosso arrependimento. É através da oração que o Espírito Santo toca em nosso coração e nós temos a plena certeza que somos pecadores e necessitamos de Deus. O teólogo John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, diz o seguinte: antes que possamos começar a ver a cruz como algo feito para nós, nos conduzindo à fé e à adoração, temos que vê-la como algo feito por nós, nos conduzindo ao arrependimento. Nós temos uma grande empolgação em termos que ter visto com a salvação. Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas nós temos que ter uma grande convicção de que aquilo que colocou Ele lá faz parte dos nossos erros. E é a oração que nos traz arrependimento. É a oração que torna o motor, é a oração que conduz a que nós podemos ter a nossa consciência voltada para Cristo em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo naquele momento em que nós não conseguimos controlar aquele pecado que nós... todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Essa expressão é muito legal. Na mitologia grega, Aquiles teria sido um semideus que desde pequeno teria sido mergulhado em um caldeirão. E nesse caldeirão, com o caldo dos deuses, ele teria se protegido e logo seria o herói mais forte de todos. Só que no lugar onde foi colocada a mão, justamente no calcanhar, se tornou um ponto fraco de Aquiles. Aquiles nunca perdeu uma batalha, só que na guerra de Troia, ele recebeu uma flechada de palha justamente no tornozelo, no seu ponto fraco. Muitas vezes nós investimos no Espírito Santo de Deus, mas tem sempre aquele pecado que nos incomoda. Tem sempre aquele pecado que a gente não consegue dar conta dele. Tem sempre aquele pecado que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o nosso tendão de Aquiles, que é o nosso ponto fraco. E não há como trabalhar com os nossos pontos fracos sem orarmos, sem confessarmos, sem nos conectarmos com Deus o tempo inteiro. É através da oração, é através da fala, é através da convicção que Deus pode estar conosco, que nós batalhamos, que nós lutamos contra os nossos maiores desafios, as nossas maiores fraquezas. Qual é o método básico, por exemplo, de um analista? O método básico da psicanálise é a fala. O que o analista faz é te conduzir para alguns caminhos, mas ele está fazendo com que você mesmo tenha uma convicção do que, quais são suas características, como é a sua personalidade, quais são as suas dificuldades. Só que a grande diferença é que no final do seu processo, ele não vai dizer para você, faça isso que o seu problema vai ser resolvido. Ele vai falar para você, o seu problema é esse, agora a gente tem que enfrentá-lo. A grande diferença de orar, a grande diferença de estarmos conectados com Deus, a grande diferença da comunhão é que Ele nos mostra exatamente o que a gente tem que fazer. Ele mostra exatamente como trabalharmos as nossas maiores dificuldades. A oração é o único caminho para nos darmos, para nós podermos lidar com as nossas maiores dificuldades. Outro ponto importante da oração. Na oração, muitas vezes nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. O mesmo exemplo do divã. Parece que Deus é um psicanalista e que nós temos sentados no divã e a gente pode ficar falando devagar o tempo inteiro. E falamos, e falamos, e falamos, e falamos. Muitas vezes repetimos as mesmas coisas, falamos coisas óbvias e esquecemos de que na oração é um diálogo. Esquecemos que é na oração que a gente ouve a voz de Deus. É na oração que a gente sabe exatamente aquilo que Deus quer para nós. Se nós quisermos orar, se nós quisermos aprender a orar de verdade, nós temos que começar a ouvir mais. Porque a oração não serve só para você descarregar os seus problemas, os seus desejos e suas necessidades nas mãos de Deus. A oração serve para uma direção. E para nós sabermos a direção, nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos.
Muitas vezes vale muito mais a pena você entrar no teu quarto, se conectar direto com Deus, esperar que Ele diga para você o que fazer, do que simplesmente você falar. E na oração, guarde um tempo para você ouvir a voz de Deus. Agora, vou falar sobre a questão da leitura, a importância da leitura bíblica. São princípios básicos. Olha, eu separei aqui 3 versículos. Por que ler a Bíblia? Provérbios 35. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Gente, a Bíblia não é simplesmente um livrinho de regras do que você pode ou não fazer. A Bíblia não é simplesmente um livro onde você fica procurando coisas para falar para o seu vizinho, para o seu primo, para a sua tia, que ela está fazendo de errado. Olha aqui, você não pode beber ali, cara, na Bíblia, olha aqui, ó, isso está na Bíblia, você não pode fazer isso. Né? A Bíblia, para esse mundo perdido, para esse mundo onde as coisas estão mudando tão rápido, a Bíblia é uma nova escala de valores. Se nós quisermos combater esse mundo onde tudo está sendo invertido tão rápido, onde essa juventude está ficando perdida tão rápido, onde nós estamos cada vez mais dando vazão ao trabalho, ao consumismo, ao individualismo, nós temos que entender que na Bíblia existe uma nova escala de valores. Mais do que um livro de regras, de comportamento, importantíssimo para a vida do cristão, na Bíblia encontramos os valores necessários para uma vida mais próxima de Deus. Aprenda a ler a Bíblia esperando aquilo que Deus tem para falar com você. É na Bíblia, olha aqui, em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais bem nelas a vida eterna, e são elas que te testificam. Como aprender de alguém que você tem que estar mais próximo se você se informa sobre ele? Vai dizer então que você não sabe nada sobre o seu melhor amigo. Vai dizer então que você não sabe nada sobre a sua esposa, seu esposo. As pessoas com quem você está mais próximo. Você sabe muito, sabe por quê? Porque você procura, você pergunta, você quer saber como foi o dia. Você acabou de fazer uma grande amizade, você vai saber a narrativa da história da vida dessa pessoa. Por que você não procura saber mais sobre Deus, então? Por que nós temos uma relação tão imediata com a Bíblia, de problemas tão específicos, e nós não entramos na profundidade da mente do conhecimento sobre Cristo? Nós temos que gastar mais tempo, investir mais, para poder aprender mais de Deus, comprar livros, ver mais pregações, nos informar mais, porque se queremos estar perto de Deus, nós temos que saber mais sobre Ele. E a Bíblia é um caminho para se fazer isso. Terceiro ponto, terceiro versículo, 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, e que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A Bíblia te ajuda a mudar o seu caráter. Nos valores, nos princípios, do que Deus tem para falar com você, que você vai se tornando cada vez mais convicto da tua fé e cada vez mais convicto da necessidade de se aproximar dele. Terceiro ponto, compromisso. Compromisso com as coisas de Deus. É tão fácil nós abrirmos mão do compromisso com Deus para qualquer coisa de vida. Mas é muito fácil. Nossa vida está muito dinâmica. A gente pergunta todo mundo hoje. Em Belo Horizonte, hoje é muito comum as pessoas terem 2 empregos. Eu, por exemplo, tenho 3 empregos. Trabalho de segunda a sexta, viagem no final de semana. São muitos afazeres. Muitos afazeres. E o tempo inteiro nós acabamos colocando coisas no lugar de Deus. E olha o que diz aqui em Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não amar mais a mim, que é seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Às vezes nós usamos uma expressão, pastor, que é muito errada. A gente chega na igreja e fala assim, envolva-se mais com as coisas de Deus. Envolvimento é uma coisa muito passageira. Quando você diz assim, o menino está começando a namorar, estou envolvendo com alguém. Nós temos que falar o contrário, nós temos que falar assim, comprometa-se mais com as coisas de Deus. Comprometa-se mais com as coisas de Deus. Um envolvimento, um namoro, ele pode acabar amanhã, mas uma aliança feita aqui, um casamento na presença de Deus, ele tende a durar para sempre, porque isso é um compromisso. Você renova os seus votos, a sua aliança o tempo inteiro. A mesma coisa você tem que fazer com Deus, é um compromisso.
As suas funções na igreja não são passageiras. O seu chamado não é passageiro. O seu chamado é uma convicção, é um compromisso que tem que ser renovado, refeito, repensado, reestruturado o tempo inteiro. Porque senão nós colocamos qualquer coisa na frente das coisas de Deus. Qualquer coisa se torna mais urgente do que a importância da comunhão e da obra de Deus na nossa vida. Sempre a gente vai ter uma desculpa que é mais urgente do que a coisa que é mais importante. Você pode ter certeza. A sua consciência vai fazer isso sem que você perceba. Você vai estar sempre querendo se justificar com Deus por que você está se afastando, por que você não está ali na igreja, por que você não está vivo. E aí a gente entra no nosso próximo ponto: convicção da nossa fé. Olha o que diz em 1 Pedro 3,15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que tem em vós, razão da tua fé. Uma facilidade muito grande a gente abre mão das nossas convicções. Até mesmo do ponto de vista político, né? No início das eleições você conversa com alguém e tem uma visão. Às vésperas da eleição o cara já mudou completamente a visão dele sobre aquilo, né? Você ouvir uma versão diferente, você já está mudando sua convicção. É com uma facilidade muito grande que a gente acaba fazendo isso. Eu tenho um exemplo de vida muito forte em relação a essa questão da convicção da fé. Quando eu entrei na universidade, eu orava muito a Deus por isso. Porque eu sabia que tudo aquilo que eu ia viver, vi 6 anos na Universidade Federal de Rio Preto, poderia abalar a minha fé. Quando eu terminei o meu curso, terminei o meu mestrado em 2011, um amigo chegou para mim e perguntou: como você pode fazer 6 anos de história na Universidade Federal e sair daqui crente ainda? Eu respondi para ele com muita facilidade. Eu falei assim: eu coloquei na minha vida que toda a dificuldade que eu tivesse aqui dentro ia servir para fortalecer minha convicção em Cristo. Estava quase me formando, terminando a minha graduação. Eu estava fazendo 6 disciplinas, com pesquisa de iniciação científica, com projeto de conclusão de curso, fazendo estágio formal e fazendo estágio na prefeitura. Tudo levava a crer que eu não tivesse tempo para nada. E foi nesse momento que Deus tocou no meu coração e disse assim: olha, nesse momento você tem que fazer alguma coisa. Você ficou aqui tanto tempo, eu trabalhei na tua vida, no teu caráter, sua convicção foi feita. Mas você tem que fazer alguma coisa dentro deste lugar. E foi ali que eu comecei, junto com alguns amigos, um grupo, foi o primeiro grupo cristão dentro da Universidade Federal de Rio Preto, no campo de Ciências Humanas. Um ambiente totalmente hostil, onde falar da palavra cristianismo era um tipo de chacota. Nós chegamos a reunir mais de 80 pessoas em reuniões no nosso campus. Nós conseguimos orar e trazer para aqueles funcionários, alunos, professores. Isso serviu a cada momento para fortalecer a nossa convicção em Cristo. Muitas vezes nós nos preocupávamos, por exemplo, no fato de que as nossas mensagens não estavam fazendo pessoas se converterem a Cristo. E nós percebemos que muitas vezes aquilo que a gente estava fazendo nem servia para a gente se tornar mais convicto da nossa fé. O tempo inteiro nós somos questionados sobre o porquê nós acreditamos, porquê nós adoramos, porquê nós temos fé. É aqui no texto está dizendo: você tem que estar preparado o tempo inteiro para responder a razão da tua fé. De maneira alguma, na tua caminhada cristã, você pode abrir mão da sua convicção. Claro que nós passamos por problemas, é claro que nós repensamos sobre muitas coisas, nós temos dúvidas, nós somos seres humanos, somos muito limitados. Mas ao mesmo tempo você tem que mirar nisso. Convicção da tua fé. Por último, comunhão. E a gente vai orar para a gente participar da ceia do Senhor. Hebreus 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos com a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêm e se aproximam. Em relação à comunhão, nós temos 4 pontos importantes. A comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental. Como eu disse para vocês, é ela que nos coloca o tempo inteiro na consciência, faz da nossa consciência também a consciência de Cristo. Ela que nos faz ter convicção dos nossos pecados, nos faz nos arrepender dos nossos pecados. A comunhão com o Espírito Santo é fundamental. Então é fundamental também a nossa comunhão com a igreja. O quanto me preocupa essa questão dos desigrejados hoje. Pessoas que dizem que sozinhas
Pessoas que dizem que na casa delas, que através delas mesmas elas conseguem manter uma conexão com Cristo, que elas conseguem se manter em comunhão com Deus. Eu não consigo entender isso. Nós somos criaturas que fomos criadas para o convívio com outros. Se a nossa função, ao sermos criados, é a adoração a Deus, isso já me faz me meter que nós devemos adorar a Deus em conjunto. E é por isso que Cristo deixou a igreja, o corpo, a união. Eu não consigo entender como pessoas acreditam ainda que são capazes de manter uma comunhão plena com Deus fora da igreja. Alguém vai ter que me explicar um dia, né? Tem muitos amigos que dizem que isso é capaz, que eles não gostam de igreja, que a igreja tem problemas. Se nós colocarmos todas as nossas convicções simplesmente nos homens, nós vamos sempre nos decepcionar com as falhas. Mas se colocarmos as nossas convicções em Cristo, nós nunca iremos ser decepcionados. Muitas dessas pessoas se decepcionaram na igreja, se decepcionaram com as lideranças, se decepcionaram com outras pessoas, mas porque talvez o vínculo, porque talvez tudo que foi construído foi construído com homens e não com Deus. Nós não podemos abrir mão, estamos aqui agora, nesse momento, reunidos, como corpo, em comunhão com Cristo. Outro ponto importante é a comunhão com os amigos. Muitas vezes, são os nossos amigos na fé que acabam nos ajudando a não nos afastarmos da comunhão com Cristo. Eu posso, a minha história de vida, ela se confunde justamente com as minhas amizades, a minha história de vida da igreja. Momentos mais adversos da minha vida, em todos esses momentos eu posso dizer que as construções das minhas amizades dentro da igreja foram fundamentais para o fortalecimento da fé e para a minha comunhão com Deus. Da mesma forma aqui no 4 pontos, com a família. A gente tem coisa mais importante, né? Tem coisa que a gente dá mais importância hoje, né, na nossa vida cotidiana, que é a nossa família, nossos pais, nossos irmãos. Vou contar para vocês agora um testemunho. Acho que eu nunca falei isso na igreja, eu falei isso para poucas pessoas. E se eu chorar, vocês não eu sou conhecido como coração de pedra. Eu choro com muita facilidade. Minha família mexe com a gente. Com 8 anos de idade, eu me converti a Cristo. A minha convicção, a minha salvação, ela veio com 8 anos de idade, na missão da primeira igreja batista de Vitória do Vale dos Salles, na Serra. Um dia minha mãe decidiu que nós seríamos criados na presença de Deus. Nos levou. Apesar de todas as dificuldades. Com 11 anos de idade, eu ganhei um concurso de redação dos Correios. Nesse concurso, eu escrevi uma carta para Cristo pedindo a conversão do meu pai. Nesse mesmo ano, eu e meu pai fomos matriculados na classe de batismo. Nos converteu a Cristo. Esse ano, faziam 15 anos que eu não vi o meu irmão. Minha irmã e eu pudemos tirar visto, Deus nos abençoou depois de muita dificuldade, de muita frustração. A sensação que eu tive quando vi meu irmão era que fazia 5 meses que eu não vi. Sabe por quê? Porque eu vi a face de Cristo na família dele, no rosto dele. Os momentos mais difíceis da minha vida, que ele manteve na presença de Deus, foi saber que minha mãe estava de joelho em casa orando por mim. Foi saber que meu pai, depois de todos os conflitos que ele passou na vida dele, ele estava firme na presença de Deus. Que a minha irmã, ela foi criada nos caminhos de Deus, ela estava ali, pelo meu testemunho na vida dela. Meu irmão vivendo num país totalmente hostil, com 3 filhos e uma esposa, tem conseguido criar elas na presença de Deus, se manter na presença de Deus. Irmãos, a tua comunhão com Deus, não há como você estabelecer uma comunhão com Deus se você não tem uma comunhão com a tua própria família. Isso é muito importante. É muito importante. Caminho para o encerramento, eu quero ler com vocês Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito, porque do amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero fazer uma oração antes de passar a palavra para o pastor. Eu queria que todos nos colocassem de pé. Na verdade, eu queria fazer duas orações. A primeira oração eu queria fazer pelas famílias e pelas amizades aqui dentro. Eu queria que você se aproximasse, tem algum familiar seu, agora eu queria que você se aproximasse dele. Se tem algum amigo,